Meu nome é Lucas, esse aqui é o canal Mente Cristã. Este é o quinto e último vídeo da nossa série sobre a revelação de Deus. Esse aqui é um vídeo sobre o cânon bíblico e a preservação da revelação registrada. Já deixa aí o seu like e bora lá pro conteúdo. Você já parou para pensar que o primeiro registro canônico foi o próprio Deus quem fez? Foi isso mesmo que aconteceu. O primeiro registro formal, a primeira coleção de palavras com autoridade divina foram os 10 mandamentos, escritos lá no Monte Sinai para Moisés, pelo próprio Deus, naquelas tábuas de pedra. Essa coleção de palavras não demorou muito para aumentar, e o próprio Moisés foi quem começou a adicionar palavras autoritativas para o povo, e essas palavras eram tão importantes que elas eram depositadas ao lado da Arca da Aliança, como você pode conferir nessa passagem aí. Depois de Moisés, que escreveu inclusive os primeiros livros da Bíblia, o próximo a fazer isso, o próximo a receber essas revelações e a registrá-las foi Josué. Agora veja, essas adições que eram acrescentadas, elas não partiam da própria pessoa, elas vinham de Deus. Esses autores faziam isso autorizados por Deus. Ninguém estava autorizado a acrescentar de si mesmo alguma coisa. O que acontecia era que muitas vezes a palavra de Deus era passada primeiro pela boca dos profetas, mas todos eles depois também registravam essas palavras. E esse processo sempre foi acompanhado e reconhecido pelo povo de Deus, até que ele simplesmente parou de acontecer lá por volta do ano 435 a.C. Outro detalhe é que a revelação geralmente acontecia principalmente conectada a grandes eventos da história de Israel. E depois disso, assim como o Espírito Santo levantou os profetas do Antigo Testamento, no Novo Testamento ele usou os apóstolos. Jesus mesmo foi quem disse para os apóstolos que ele enviaria o Espírito Santo para lembrá-los com precisão dos seus atos e das suas palavras. E Jesus também prometeu para eles uma nova revelação que completaria esse cânon. Agora, veja como é fácil entender que essas teorias da conspiração sobre a corrupção da Bíblia não fazem o menor sentido. Todos os livros do Novo Testamento foram reconhecidos pela igreja, a começar pelas cartas de Paulo, que foram as primeiras coisas a serem escritas, justamente porque elas recebiam essas cartas do próprio apóstolo, que foi quem plantou essas igrejas. Ou seja, as igrejas recebiam um material que elas conheciam a procedência. E como as cartas eram justamente os meios pelos quais os apóstolos e os seus associados instruíam as igrejas, esse material vinha já com conteúdo que se harmonizava com aquilo que eles já tinham aprendido. Foi por isso que os textos do Novo Testamento se tornaram tão rapidamente na igreja primitiva um texto autoritativo para a fé e prática do povo de Deus. E um fator importante aqui é que os próprios apóstolos, os próprios escritores do Novo Testamento, eles sabiam que aquilo que eles estavam escrevendo era escritura. Em 2 Pedro 3,16, por exemplo, o apóstolo Pedro chama as cartas de Paulo de escritura, assim como a gente viu no vídeo anterior, que Paulo chama o livro de Lucas de escritura. Então, tanto historicamente, com registros externos à Bíblia, quanto dentro da Bíblia, a gente não tem dúvida nenhuma de que a igreja primitiva, desde muito cedo, já aceitava essas cartas apostólicas como palavra autoritativa, ou seja, como parte do cânon. É claro que nem todas as igrejas tinham todas as cartas, mas com a morte dos apóstolos, rapidamente houve um interesse das igrejas de procurar e catalogar essas cartas para saber qual era o material correto, o material verdadeiro que vinha desses apóstolos. Então, você vê que a igreja não conferiu autoridade ao texto. A igreja, na verdade, ela recebeu o texto, primeiramente, e depois ela procurou os textos que tinham autoridade. Então, entenda isso aqui. Nunca teria como acontecer de aparecer um texto esquisito lá, do nada, e ser enfiado junto com o restante. A igreja nunca precisou. Esse processo de canonicidade não foi decidido arbitrariamente por um líder da igreja ou por um conjuntinho de pessoas ali que mandava nas coisas. Deus garantiu que esse processo fosse realmente muito orgânico. Mas tem uma última pergunta aqui que pode ser levantada ainda, que é a seguinte: mas e depois de tudo isso aí? Depois do registro, depois da igreja ter recebido, depois do cânon formado, quem garante pra gente que a igreja católica, ou sei lá, o imperador Constantino ou qualquer outra pessoa não tenha corrompido esse texto? Eu já ouvi um monte de vezes essa pergunta, mas gente, isso é muita ingenuidade. Nem a igreja católica, nem o imperador Constantino, nem ninguém nunca teve o controle sobre a igreja cristã toda. A igreja católica, por exemplo, só cresceu, ela só se desenvolveu como instituição por causa do poder concentrado em Roma. Assim como Constantino tinha algum poder por causa do Império Romano. Gente, o Império Romano não tinha dominado o mundo inteiro, mas o cristianismo já tinha saído para o mundo inteiro. Isso com carta apostólica e tudo. Então, quem fala essas bobagens aí de Bíblia adulterada, de teoria da conspiração, parece que nunca parou para pensar que a Bíblia que a gente tem hoje na nossa mão, ela não veio de uma única fonte, ela não veio da tradução de um único texto. Pelo contrário, a tradução e a manuscritologia são ciências muito sérias e elas trabalham com milhares de cópias do Novo Testamento que foram encontradas de várias fontes
vários lugares e épocas diferentes, de povos e civilizações diferentes. Só pensa no seguinte aqui. O que você acha que acontece quando alguém encontra um manuscrito com adulteração? Você acha que uma adulteração em um manuscrito pula de um manuscrito para o outro? Tipo uma doença? Uma adulteração no manuscrito é muito fácil de detectar. Eu podia ficar aqui horas e horas falando só sobre tradução e manuscritologia, mas a questão toda aqui se resume a algo muito simples. Se você crê mesmo em Deus e que Ele é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que Ele desde a eternidade preparou os meios perfeitos para salvar o seu povo e ainda garantiu que isso tudo fosse registrado, qual é a dificuldade em confiar que Deus também, esse mesmo Deus todo-poderoso, tenha conseguido preservar esse texto? Então, me desculpem os desigrejados e os seguidores aí do Caio Fábio, mas a Bíblia é a única fonte de autoridade do povo de Deus. Ela é a única revelação registrada que a gente tem da parte de Deus. A Bíblia é o único lugar onde a gente pode encontrar a verdade sobre o Filho de Deus, sobre Jesus Cristo. E você não precisa e nem deve confiar no que eu estou falando aqui. Abre aí a sua Bíblia e comece a ler. Leia a Bíblia. Leia todo dia. Leia toda ela. Leia realmente tentando entender o que o autor está dizendo, o sentido original que o autor queria que os primeiros ouvintes entendessem, e depois veja como isso se aplica à sua vida hoje, para esse nosso contexto da nova aliança. Se você ficar com dúvidas sobre traduções, sobre manuscritos, não tem problema, é só você pesquisar. Se você quiser, deixa aqui nos comentários alguma coisa, alguma pergunta mais específica que a gente pode trazer um vídeo para responder. Faça um curso de grego bíblico se preferir, só não deixe o seu ceticismo te privar da palavra de Deus. Toda a revelação especial necessária e suficiente para a salvação foi verbalizada e registrada, e você tem ela na sua mão. A esse material que a gente chama de escritura sagrada, por raciocínio lógico, levando em conta a sua natureza, a igreja sempre confessou ser a palavra de Deus, a única regra de fé e prática para a nossa vida, e a única com poder para salvar e para transformar. Então, leia a sua Bíblia. Para terminar aqui, tem um livro bem pequenininho de 60 páginas que você poderia ler, vai edificar demais a sua vida, é um livro baratinho que se chama A Espada do Espírito. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição, e se você ficar com qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, a gente vai tentar responder você o mais rápido possível. E por esse vídeo é isso, não esquece de dar like, Deus te abençoe, vê se inscreve.